Um braço de execução dos ufonauts. 8 de junho de 2019. Um par de dias atrás, eu escrevi um artigo aqui intitulado "Ela acreditava que ele era um ser extraterrestre". Foi focado em um caso dos arquivos de um antigo pesquisador de OVNIs chamado Vaini Laporte. O artigo mencionado acima foi escrito como resultado de Vaini muito generosamente compartilhar comigo alguns de seus dados. Tudo isso me leva a outro caso fascinante que Vaini me deu. Foi em 29 de outubro de 2016 que li pela primeira vez. Nas próprias palavras de Vaini, esta conta foi relacionada comigo por dois amigos meus, Don e Sarah Morris. Ambos leram pouco sobre OVNIs e não leram nada sobre Men in Black, MIBs. Em 27 de maio de 1977, Don, Sarah e eu jantamos fora. Eu estava discutindo hostilidade às vezes expressa por OVNIs. Mencionei que existem casos de homens negros ou MIBs. Eles me perguntaram o que isso significava. Eu disse: os MIBs podem ser um braço de execução dos ufonauts. Eles geralmente se vestem de preto e são muito parecidos com humanos. Sarah disse: sério? Tivemos uma experiência estranha com alguns homens vestidos com blusas de gola alta pretas em um serviço memorial do estado de Quentin em 1972. Nós os fotografamos por causa de suas roupas. Nosso filme foi arruinado. Não há um OVNI envolvido aqui. No entanto, foi muito estranho que nosso filme estivesse arruinado. Vaini continuou. Era a primeira parte de julho de 1972. Don e Sarah compareceram a um serviço memorial do estado de Kent, no Freedom Park, em Charlotte, Carolina do Norte. Ambos são fotógrafos amadores. Eles tinham uma câmera Neville Pentax 35mm. O serviço foi uma demonstração não violenta e anti-guerra. Houve um palco montado. Várias pessoas estavam dando discursos. Havia alguns cantores e grupos cantando também. Estava ensolarado e muito quente. O FBI estava lá e muito óbvio. Eles estavam atravessando a multidão e fotografando várias pessoas principalmente por assédio. Don não era um manifestante ativo e não tinha um arquivo fotográfico no FBI. No entanto, ele estava chateado que o FBI estava incomodando as pessoas. Então, ele decidiu assediar o FBI tirando fotos dos fotógrafos do FBI. Foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas, como Vaini observa. Don e Sarah notaram pela primeira vez um MIB quando entraram pela primeira vez no Freedom Park, um parque recreativo a poucos quilômetros do centro de Charlotte. Eles estavam no carro na frente de Sarah. Um dos MIB se virou e olhou fixamente para ela. Ela notou a camisa de gola rolê e que eles estavam bem barbeados. Eles tinham cabelos curtos. Ela disse: eles devem fazer parte do FBI local aparecendo. Ela achava que eles eram do FBI, por causa do corte de cabelo curto. Os dois MIBs e os homens do FBI eram os únicos com cabelos curtos no serviço memorial. Don e Sarah mais tarde notaram os dois MIBs. Don andava por aí fotografando os agentes do FBI. Ele voltou para Sarah, que estava com o público. Um estágio simples foi erguido. O público estava sentado em frente a ele e se espalhou como um fã. Don e Sarah estavam perto da plateia. Não havia cadeiras. Todos estavam sentados na grama. Havia mais por vir. Os dois MIBs ficaram atrás do público e a cerca de 15 metros da plateia. Eles usavam camisas pretas de gola rolê ou suéteres, ambos não se lembram se tinha camisas ou suéteres. Suas roupas eram idênticas, também muito limpas e arrumadas. Eles nunca conversaram, até um com o outro. Eles nunca foram comer ou ir ao banheiro. Eles ficaram no mesmo local durante todo o dia. A temperatura era de cerca de 27 graus centígrados. Os MIBs não estavam suando. Eles apenas ficavam olhando em volta e olhando para todo mundo. A estranheza ficou ainda mais estranha. Don e Sarah não se lembram de nenhum traço facial. No entanto, eles nunca pensaram que eles não fossem humanos. Eles achavam que o MIB era supervisores do FBI. Eles tiraram algumas fotos deles da multidão. Então, Don deu a volta e veio atrás deles. Ele chegou a 5 pés, 1,5 metros, atrás deles. Ele focou a câmera.
Ele esperava que eles sentissem que ele estava atrás deles e se virasse. Ele queria capturar a surpresa em seus rostos quando eles se viraram. No entanto, ele esperou por trás deles por 5 minutos. Eles nunca se viraram. Então, como ele foi mandado, Don voltou para Sarah na plateia. Ele não se lembra de nenhum comando verbal ou mental. No entanto, de repente, ele perdeu o interesse em tentar fotografar os MIBs. Se isso não foi estranho o suficiente, ao seguinte de Vaine. Na semana seguinte, Don e Sarah desenvolveram o filme preto e branco em seu Photolab de casa. O filme foi completamente preto da frente para trás. Era como se fosse atingido por alguma forma de intensa radiação eletromagnética. Seus pensamentos eram de que o FBI tinha uma arma de radiação secreta que o FBI usava para destruir seu filme. No entanto, Don não se lembra de ter visto o FBI ou os MIBs apontar qualquer arma para eles. Além disso, Don não se lembra de ter experimentado nenhuma doença por radiação. Existe a possibilidade de Don ter comprado um rolo de filme que foi acidentalmente exposto à radiação enquanto estava sendo enviado para a loja de varejo. Para mim, isso é possível, mas muito improvável. Se o filme foi bom, então o FBI tem uma arma de radiação secreta. 2. Os MIBs usavam algum tipo de arma secretamente na câmera de Don. 3. Os MIBs psiquicamente foram capazes de destruir o filme. 4. Os próprios MIBs eram uma entidade de energia ou irradiavam radiação eletromagnética. 5. Os MIBs tinham um campo de energia de proteção em torno deles. Vaine aprofundou o que estava rapidamente se transformando em uma situação muito estranha. Harry Joyner é dono de um Photolab, Joyner & Associates, em Charlotte. Ele se ofereceu para nos dar assistência fotográfica gratuita em qualquer caso. Ele ouviu a entrevista gravada. A descrição do filme estragado indica o seguinte: exposição total à luz ou calor intenso ou fumaça química ou exposição à radiação gama, alfa ou beta. As testemunhas disseram que não cometeram erros na câmara escura enquanto desenvolviam o filme. Harry também faz algum trabalho fotográfico para o FBI. Ele contou, a meu pedido, sobre os agentes do FBI do incidente do Mir. Ele perguntou ao agente se os 2 MIBs poderiam ter sido agentes do FBI. O agente respondeu não. O agente não estava envolvido no caso de 1972 do Freedom Park. No entanto, ele disse que o FBI nunca se vestiria assim. Vaine concluiu. Embora nenhum OVNI esteja envolvido aqui, os 2 homens de preto parecem ser MIBs. No Libel, do grupo de estudo de OVNIs de Salto Alcatrão, Winston-Salem, Carolina do Norte, conhece um caso semelhante. 2 MIBs foram vistos em um serviço do Memorial do Estado de Kent. Esse relatório disse que os MIBs tinham características orientais. Além disso, John Cale relatou a mim que ele sabe de um caso em que possíveis MIBs foram fotografados. Foi tirada uma foto de um grupo de pessoas, ao ar livre, assistindo a uma reunião de natureza radical. Havia 2 homens em diferentes partes da multidão. Eles usavam ternos pretos com camisas de gola alta. Ambos pareciam gêmeos. Eles tinham faces magras e angulares. O cabelo foi cortado curto. Esta foi uma foto de grupo. Não foi um close-up. Aliás, isso foi na Inglaterra. Eu sinto que este caso é significativo, pois envolve uma tentativa de fotografar um OVNI. Quando li o relato de Vaine, de que o MIB e o FBI estavam presentes na cena em questão, isso instantaneamente me fez pensar em algo que John Cale escreveu certa vez sobre a questão de 2 tipos diferentes de homens de preto. Cale colocou no papel, em 15 de março de 1968, o seguinte: tenho razões muito importantes para acreditar que a atual explosão de atividade do MIB está diretamente relacionada a uma futura crise nacional. A crise vem se desenvolvendo por um longo período de tempo. As numerosas fraudes, decepções e incidentes aparentemente sem sentido inerentes ao fenômeno OVNI serviram realmente para encobrir a situação real. Agora, chegamos ao cerne da questão. Cale acrescentou: parece que 2 grupos de MIB estão envolvidos e tal como eu. Um grupo é extremamente perigoso.
Eles cometeram assassinatos e incêndios criminosos em larga escala, operando sob o guarda-chuva cuidadosamente construído de ridículo e sem sentido em torno do fenômeno OVNI. O segundo grupo está tentando concentrar nossa atenção no primeiro grupo, imitando a atividade do MIB através de entrevistas inofensivas, apresentação de credenciais obviamente falsas, etc. Devemos entender e apreciar os esforços desse segundo grupo, e aprender a discriminar entre os dois. Eu pensei que eu estava sempre à frente de seu tempo. Em qualquer que seja o domínio da vida após a morte que ele agora habita, ele provavelmente ainda é.